De 1 a 10, como está a vossa vida conjugal? Se alguém quiser comentar, levanta a mão, mas não precisa. Okay? De 1 a 10, como está a sua vida conjugal? Vida conjugal é a sua vida dentro de casa, com seu marido, com a sua esposa. Como é que tem sido o seu crescimento? Como é que tem sido, né, a sua caminhada até aqui? O que é que Deus está falando? Se você está mudando em áreas que precisa mudar, se você vê mudança nele ou nela, ok? Porque eu já ouvi reclamação, muitas vezes, de casais antigos, que minha mulher vai em todos os encontros de casais, mas ela nunca muda em casa. Okay? Então, é o trabalho do Espírito Santo, não é trabalho nosso, é o trabalho do Espírito Santo e melhorando dia a dia. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho outros costumes. Eu, por exemplo, quando entrei na vida de casado, eu vinha todo estragado, totalmente, não tinha quase nada na minha vida que eu trouxe para adicionar na nossa vida conjugal. Que eu nasci e cresci no Rio de Janeiro, ok? E no Rio de Janeiro, onde eu nasci e cresci, foi no subúrbio, num lugar muito difícil. Minha educação foi muito precária, muito longe do que a palavra de Deus. Então, Deus foi trabalhando na minha vida e está até hoje, né? Trabalhando em áreas aqui, em áreas ali, em áreas lá. A minha ainda teve a graça de ter uma boa educação, ela teve uma boa formação, okay? Os pais dela, portugueses antigos, né? Que às vezes o jovem não entende porque que o pai é durão, porque que a mãe é durão, mas isso fez dela com uma educação, uma estrutura boa. Ela já trazia para o casamento uma boa estrutura de família, boa estrutura de pai. Ela nunca viu o pai dela bêbado, nunca viu o pai dela batendo na mãe dela, nunca viu o pai dela quebrando a televisão. Ok? Então, isso ajudou a trazer para o casamento uma boa estrutura. Foi só pela graça de Jesus mesmo. Okay? Mas só para dizer que cada um tem uma história. E Deus pode. Se Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na vida de cada um. Então, de 1 a 10, como está a sua vida conjugal? Você está melhorando? Você sente que Deus está trabalhando na sua vida? Você vê melhoria? Você já subiu um degrauzinho esses meses que nós estamos caminhando? Quantos meses já estamos caminhando juntos? 4 meses? Já não lembro. 3. Esses meses, você vê um degrauzinho subindo? 2, 3 degrauzinhos? Você vê melhoria nela? Vê melhoria nele? Ok. Outra pergunta. De 1 a 10, como está a sua vida financeira? Gente, finanças é um termômetro. Ok? Tem a temperatura da casa e o que mantém a temperatura, a gente olha no termômetro, e programa o termômetro, não é assim? As finanças é um termômetro, ok? Porque pessoas que passam pela vida nos Estados Unidos da América, nós não estamos trazendo essa mensagem no Brasil, na África, Uganda, Angola, não. Estamos falando dos Estados Unidos da América, onde todos nós, né, trabalhamos, contribuímos. Como estão as suas finanças? Está um degrauzinho melhor? 2 degrauzinhos? Então, de 1 a 10, como estão as suas finanças? Isso é muito importante, ok? Vocês pensarem e refletirem. Não é esse o tópico da noite, mas para vocês pensarem e refletir. Como estão as suas finanças? Não, Alexandre, olha, eu estou devendo cada vez mais. Opa, é um sinal amarelo, é uma luz amarela que a gente tem que parar e ver o que está se passando, ok? Porque primeiro, nós como servos de Deus, não é bonito estar devendo. Se uma pessoa é descontrolada ou gasta muito em cartão de crédito, nós temos que ser controlados em todas as áreas. Nós somos chamados para ser discípulo de Jesus, não é isso? E o discípulo é disciplinado. A palavra discípulo vem de disciplina, ok? Então, o discípulo tem que ser disciplinado em todas as áreas. Concordam comigo? Então, de 1 a 10, como que estão as suas finanças? Se Deus permitir, estivemos comentando com a Ana e a Zê outra vez, se Deus permitir, quando Deus permitir, nós vamos trabalhar esse assunto aqui também no nosso grupo, ok? Na nossa célula de jovens casados, de maneira que crescimento na área financeira, ok? Prosperidade, no verdadeiro sentido da palavra. Essa palavra prosperidade está muito gasta por aí, ok? Então, de 1 a 10, como está seu casamento? De 1 a 10, como está a sua finança? De 1 a 10, como está a sua vida espiritual? Estou perguntando isso por quê? Porque está tudo ligado, gente. Não tem como desligar. Minha vida espiritual está no 2.
As finanças estão no 9. Oba, alguma coisa está aí. Ah, minha vida espiritual está no 10. Minha finança está no -1. Oba. Então, pensa nisso. Hoje não é o tópico, não precisa responder, mas pensa, como está a sua vida espiritual? A gente tem falado aqui que nós, como homens, somos sacerdotes da casa. Nós não fomos chamados para ser mole, fomos chamados para ser homem. E o próprio nome já diz, homem requer alguns requerimentos, ok? Homem tem que, mesmo que sinta-se uma dúvida, o homem tem que ser forte, tem que ter resposta na ponta da língua, ok? Mesmo que seja resposta errada, depois pede desculpa, remenda, mas tem que ter resposta. Sim, nós vamos. Não, nós não vamos. Por causa disso, disso. Ah, não, desculpa, eu enganei. Vamos sim. O homem tem que ter. O homem não fica muito doente, gente. Essa coisa de homem ficar muito doente em casa, alguma coisa está se passando, ok? Então, o homem tem que ser homem, tem que ser a estrutura da casa. Fala, Alexandre, mas você está cheio de mania que a Bíblia não fala, ok? Talvez eu tenha aqui algumas manias que a Bíblia não fala, mas ao menos os homens que caminham com a gente viram homem. Homem, Deus chamou para ser o homem da sua casa. Quando Deus começar a dar filhos para esse grupo, os filhos crescer e falar, uau, aquele é homem, uau, aquele é trabalhador, encara qualquer coisa, uau, aquele ali está trabalhando, uau, aquele ali é homem, crescer com ideia de homem. Os outros de fora olhar esse grupo e falar, uau, grupo de homens, okay? No verdadeiro sentido da palavra. E o sentido da palavra homem também vem como sacerdote da casa. Ok? Homens, de 1 a 10, como está a sua vida espiritual? A vida espiritual da casa é da responsabilidade do homem. Ok? Eu já dei algumas ideias. Uma delas é 1 minuto com Deus, ou 5 minutos com Deus, whatever. Ok? Manter esse costume de 1 minuto, gente. Pode começar por 1 minuto. Olha, é o nosso minuto com Deus. Vamos tirar, vamos orar, você ora 1 minuto, vamos lá 1 minuto, bum, vamos dormir. Já tirou 1 minuto para Deus. Ou 5 minutos. Okay? Na nossa casa, quando os filhos cresciam, a gente tinha o costume do nosso cultinho. Era 15 minutos. Só que eles ficavam falando e perguntando, que paravam numa hora e meia. Ok? Aí, de vez em quando, eles reclamavam. Não, mas tá muito demorado. Eu falei, gente, é 15 minutos que eu preparei. Vocês é que estão prolongando a coisa. Então, homens, como está a vida espiritual da sua casa? Como está? Você quer crescer? Você quer ser uma pessoa de sucesso? Ou você acha que está bom assim do jeito que está? Daqui a 30 anos, você está na mesma casa, pagando aluguel para o mesmo dono, com o mesmo carro, no mesmo emprego daqui a 30 anos? Não. Você quer crescer, você quer ter sucesso, não é? Nós estamos aqui para ter sucesso para a glória de Deus, que nós representamos um reino. E esse reino que representamos é um reino grande. Reino de Deus. Homens, como está a vida espiritual da sua casa, de 1 a 10? Então, pensa nisso, ok? E leva essa resposta no seu coração. De 1 a 10, como está a vida espiritual da sua casa. Good? Alguma pergunta até aqui? 3 perguntas. Vocês acham que make sense essas perguntas? Como está o seu casamento? Como está as suas finanças? Como está a sua vida espiritual? Amém? Ok. Agora, nós vamos entrar num tópico que eu vou até tentar adiantar aqui um pouco. Alguém abre a Bíblia para mim em Gálatas 6, de 7 a 9. Gálatas 6, de 7 a 9. Nós vamos falar de uma lei da natureza que existe. Tem algumas leis que é leis naturais, ok? O que você planta, normalmente você colhe, ok? Você planta, você colhe. Alguém já plantou grama aqui? A grama, planta grama no quintal, eu e o Fred já plantamos. A grama cresce. Aí eu fiz um driveway de pave, o mato, o weed, cresce no meio do pave. Eu não plantei aquela weed lá.
Ou seja, as coisas ruins crescem até sem plantar. Ok? As coisas boas a gente planta e tem que dar um acompanhamento, né, no processo para cuidar. Mas plantio e colheita. Versículo 7 a 9, alguém lê para mim. Do not be deceived, God is not mocked. For whatever a man sows, that he will also reap. For he who sows to his flesh will of the flesh reap corruption, but he who sows to the Spirit will of the Spirit reap everlasting life. And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Amém. Então, Gálatas 6, de 7 a 9. Primeiro começa falando assim, de Deus não se zomba. Ok? A gente pode brincar, truque, tentar enganar uma mentira para ou tentar mostrar uma coisa que não é, mas aqui começa falando, o versículo 7, de Deus não se zomba. Por que começa assim? Ah, mas todo mundo fala, mas eu não estou zombando de Deus. Talvez não está intencionalmente, mas pode ser que o nosso maneira de viver possa estar zombando de Deus em alguma área. Então ele começa, de Deus não se zomba. O que você plantar, você vai colher. Okay? Se plantar na carne, vai colher na carne. Destruição. Mas semear no Espírito, vai colher a vida eterna. Tá. Como lei natural, a lei espiritual está destinada a cumprir aquilo que foi criada. São leis da natureza, gente. Ok? Está destinada a cumprir o que foi criado. Você planta e você colhe. Agora, esteja comigo, nós vamos aplicar isso na nossa vida. Primeiro, nenhuma semente é neutra. Ok? Semente da vida. Satanás sempre semeia a morte. Não tem como coisa boa vir de coisa ruim. Ok, gente? Não tem como, se eu falo para minha irmã no Brasil, mas eu conheci... Olha, não tem como coisa boa vir de coisa ruim. Uma semente boa vir de um plantio ruim. Então é isso. Satanás sempre semeia para a morte. Jesus sempre semeia para a vida. Ok? Sempre estamos semeando, consequentemente estamos sempre colhendo. Devemos escolher apenas sementes que produzem vida. Tudo que a gente faz é um plantio, querendo nós ou não. Ok? Quem planta nada vai colher o quê? Nada. Se uma pessoa que está plantando, está investindo na sua companhia, está orando a Deus com a sua esposa, a gente sai de casa, a esposa abençoa ele, e ele está ali, e está insistindo, e entra ano, sai ano insistindo, e sai cedo de casa, volta tarde, insistindo, trabalhando. Essa pessoa vai colher alguma coisa. Okay? Depois o outro vê e fala, o Alexandre foi muito fácil. Okay? Foi muito fácil, mas ninguém vê o plantio. Então, nenhuma semente é neutra. E tem tipo de semente que semeamos. Primeiro, palavras. Isso é muito forte. As palavras que saem da nossa boca, que é meditação do nosso coração, diz a Bíblia. A Bíblia fala, que as palavras da nossa boca é meditação do que está dentro. Okay? Gente, se você quer uma vida de bênção, se você quer uma vida próspera, você quer um marido próspero, você quer um casamento próspero, você tem que falar coisas prósperas. Okay? Se você daqui a 5 anos, 3 anos, quer estar na sua casa própria, você tem que falar coisas boas que vão te direcionar para lá. Então as palavras que saem da nossa boca, Tiago, irmão de Jesus que escreveu o livro de Tiago, James, em inglês, ele fala que a língua é como um fósforo que pode incendiar e tocar fogo numa selva inteira ou pode edificar vidas. Então, na língua tem poder, nas palavras tem poder de a gente concordar com a bênção de Deus. Ok? Mulheres, abençoa os vossos maridos. Antes de sair de casa, fala, eu te abençoo no nome de Jesus. Nosso objetivo é esse, nós vamos cumprir no nome de Jesus. Marido, abençoa suas esposas. Okay? Não sei, às vezes um sai mais cedo ou outro.
estou falando sair de casa, mas pode ser que um sai mais cedo que o outro. Maridos, abençoa as vossas esposas. Okay? Olha, eu te abençoo no nome de Jesus. Tudo que você fizer vai crescer, vai prosperar para a glória de Deus. Olha, você é uma grande mulher. E outra coisa, palavra, não aceita ninguém falar mal da sua mulher. Você aceitaria alguém falar mal da Sofia? Hã? Não, nem você. Hã? E nem ela mesmo. Muitas vezes eu pego com a Minda, ela falando mal dela. Eu falo, ninguém fala mal da minha mulher. Muito menos você. Só declaro bênção na vida dela. Porque você é Minda linda. Você é uma pessoa que foi criada para Deus. É minha companheira, meu braço direito. Você sonha meus sonhos. Então, eu não deixo ninguém falar mal da Minda, muito menos ela mesma. Eu compreendo por que ela faz isso. Foi todo um crescimento, né? Toda uma cultura, cresceu na cultura portuguesa, antiga, e às vezes ela fala mal dela, mas eu não aceito. Então, pessoal, palavras é semente. Palavra é semente. A gente tem que falar de acordo com a nossa visão. Se você quer ser curado de alguma coisa, você fala de acordo com a sua visão. Você quer ter um carro, hoje eu tenho esse carrinho, mas o carro que eu quero é aquele, no nome de Jesus. Eu não vou ultrapassar degraus, eu não vou enganar ninguém, não vou deixar de pagar ninguém, mas eu vou alcançar esse meu objetivo para a glória de Deus. Não vou deixar de ser um estandarte no reino de Deus, vou ajudar o reino de Deus, o que Deus puser no meu coração, mas no nome de Jesus eu vou alcançar esse nosso objetivo. Tem bênção nisso. Palavras é semente. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Não. Atitudes. Você acha que atitude é semente? Atitude, maneira de agir, de reagir, você está plantando na vida de alguém ou não plantando? Ou está plantando coisa ruim, semente ruim ou semente boa, dependendo da sua atitude, mesmo sem palavras. O que vocês acham? É semente ou não? Se pudesse ser usado como uma inspiração, sua atitude. Eu acho. Você pode inspirar outras pessoas através da sua atitude. É uma semente boa. Mas também tem atitudes que é semente ruim. Exatamente. Tem atitudes que é semente ruim. E sabe que eles falam que tem diferentes formas de comunicar. E os nossos atos, as nossas atitudes comunicam muito mais alto do que nossas palavras. Por isso que para os filhos, os nossos exemplos falam mais alto do que as minhas palavras. Por isso que muitos pais falam para os filhos ir para a igreja, mas não levam os filhos na igreja, não acompanham, não servem a Deus, depois reclama que a criança sai da igreja. Então, a atitude é semente. Pode ser boa ou pode ser ruim. Tá, atitude é semente. Pode ser semente boa ou semente ruim. E o terceiro, ações. Okay? Atitude parece muito com ações, mas atitude é no sentido de humildade ou orgulho, gratidão ou amargura. Ok? Atitude. Amor ágape ou egoísmo. Isso é atitude, é posição. Você é uma pessoa grata ou você é uma pessoa sempre ingrata, que está sempre reclamando? Okay? Gente, tomar uma posição de humildade, uma posição de gratidão, uma posição de amor ágape. Okay? A sua posição é muito importante. Planta semente. E ações. Então, semente, palavra, atitude e ações. A ignorância não faz cessar a sua operação. Se alguém desconhece a lei da gravidade e salta de uma janela, vai cair e vai se machucar. Por exemplo, é difícil de acontecer, mas já aconteceu na minha família quando começou o filme do Superman, ok? Long time ago, quando começou o cinema, teve um primo meu isolado que pulou de cima de um guarda-roupa. Olha que pobreza. Pulou de cima de um guarda-roupa porque assistiu o filme e achou. Ou seja, lógico, quebrou a perna, deu trabalho. E só para dizer o quê? Existe a lei da gravidade. Vai falar, Deus vai me salvar aqui. Existe a lei da gravidade, gente. É uma lei. Então, a ignorância não faz cessar, não vai contra as leis que existem. Não é porque a pessoa é ignorante, ok? Vai contra as leis que existem. Aí fala para mim, e os índios que estão lá no meio do mato e não conhecem a Deus, não tem Bíblia, ninguém nunca falou da Bíblia para eles, como é que faz?
Você acha que eles vão ser salvos? Não aceitaram Jesus, não batizaram, nunca foram na igreja, não leram a Bíblia. Eles vão ser salvos? O que vocês acham? Depende do quê? Kind of recognize God or not. They can choose evil. Right? O que vocês acham? They can choose to do evil things. Essa sempre foi uma questão que eu tinha comigo mesmo em pensar. Se para ser salvo a gente precisa reconhecer Jesus como nosso Salvador, e os índios isolados que nunca vai ter assim, eu acho, né, que nunca teria, né, esse contato, chegar no juízo final, como que Deus iria julgar eles? Ok. Nós estamos aqui para aprender e crescer junto na palavra de Deus. Deus, quando cria a gente com corpo, alma e espírito. O espírito que Deus põe dentro de nós traz algumas leis, sabe? O índio sabe quando vai matar um outro por defesa ou quando vai assassinar. Entendeu? Davi foi o homem mais sanguinolento, que matou mais gente do mundo. E era um homem segundo o coração de Deus. Okay? Mas ele matava em guerra, ele não assassinava. Ele foi culpado de assassínio uma vez, né? Mas isso é outro assunto. Tem aquele, né, pegou a mulher do outro e tal. Mas só para dizer que todas as pessoas, inclusive os índios, esse exemplo que nós falamos, tem dentro de si leis que Deus pôs. Okay? Leis da natureza que Deus pôs dentro deles. Eles sabem mais ou menos o que é certo, que é. Ele sabe que o sol, por exemplo, alguém ensinou, o pai dele ensinou para ele que o sol é Deus. Que ele tem que falar com o sol todo dia. Entendeu? Ele não chama o sol de Deus Jeová, porque ninguém ensinou para ele que é Jeová o nome de Deus. Mas o pai dele ensinou, o avô ensinou, o bisavô ensinou que era o sol. Ele chegou ao sol. Obrigado por esse dia. Ó, ele reconhece, porque traz dentro de si natureza, assim, leis da natureza. É isso que estamos falando, ok? Leis da natureza. Então vamos ver alguns exemplos de sementes e resultados, ok? Que elas podem produzir na vida de um ou de outro. Agora, trazendo essa palestra, esse ensinamento para o nosso dia a dia, ok? Pensar como maridos e esposas, ok? Algumas sementes que são lançadas por querer ou sem querer, ok? Ó, gente, se alguma semente, vamos falar aqui, foi lançada por querer, é o assunto que tem que ser tratado, tá bem? Espero que não. Espero que na nossa vida, tudo que foi lançado assim, que deu errado, que deu torto, que tenha sido sem querer. Porque às vezes a gente faz uma coisa boa e aquilo dá pro torto, torna errado sem querer, ok? Ou às vezes a gente fala uma palavra e machuca muito uma pessoa sem querer, ok? Você pode, às vezes, pode chegar e falar, ó, desculpa, vou tentar não fazer mais. Se eu fizer, vou ter que pedir desculpa de novo. Então, vamos lá. Algumas sementes. Mas aqui no caso, como nós falamos que o homem é o cabeça do lar, então as sementes que nós vamos ver são sementes que o homem, como cabeça e como iniciador, lança e como que a esposa vai reagir. Mas claro que os ensinamentos sempre servem para os dois. Mas está assim. Por exemplo, como que as mulheres reagem? Então temos aqui a sementinha que é lançada. E quando lança, Tem colheita. tem colheita. Alguém já plantou feijão? Fez na escola, aquele trabalhinho, que põe o carocinho, depois sai, bonitinho? É mais ou menos assim. Vai. Ó, espera aí. Quando o marido falha em ser o líder espiritual. Ok, gente? Isso é muito importante para nós, porque isso pode ser um ponto que nós aqui temos que melhorar. Ok, maridos, homens, qual pode ser a colheita? Sua esposa sente-se insegura e procura liderança espiritual de outros, ok? De outros pastores, de outras pessoas, de outras
né? Igual eu já ouvi pessoas reclamar, minha mulher fica muito no telefone com a missionária, profetiza lá no Brasil. Então, ter cuidado com essas questões, ok? Esposas, o seu líder espiritual não é o pastor A, B, C, não é o Alexandre, é o seu marido, que é o seu líder número 1. Sim, se os dois tiverem alguma dúvida, tem uma dúvida aqui, estava estudando a Bíblia, vão lá perguntar para o Alexandre e tal, ok? Mas se qualquer moça, mulher casada chega para mim e perguntar alguma coisa, eu falo, esse assunto eu só trato com o seu marido. Tem alguma dúvida? Então, ok. Então vamos lá, vamos abrir a Bíblia junto. Nossa, eu posso ficar ali horas estudando a Bíblia, ok? Mas os dois juntos, sabendo que o seu líder espiritual da sua casa é o seu marido. Continua. Quando planta, o marido permite que problemas continuem e mesmo piorem. Olha só, gente, problemas podem acontecer, ok? Eu espero que não, espero que nunca aconteça com vocês, mas é normal às vezes na vida furar um pneu, um acidente, alguma coisa, ok? Acidente de percurso. Pode acontecer. E luz amarela, maridos, vocês têm que prestar atenção à luz amarela, ok? Quando alguma coisa está acontecendo e não deixar a coisa prosseguir por muito tempo. Okay? Se está algum problema, tem que resolver. Você é homem, você tem que ter isso na sua mente. Não, vamos resolver aqui agora. Mas não conseguimos resolver, não conseguimos chegar a uma conclusão. Nós temos um grupo, põe lá, gente, ora por nós. Não resolveu ainda, passou, mas você não resolveu. Oba, vamos lá na casa do Alexandre. Alexandre, estou passando aí 2 horas da tarde. Pode crer, a hora que vocês marcarem comigo e com a Minda, nós estamos lá. Okay? Porque pessoas têm marcado com a gente horas muito doidas. 1h30, meio-dia, 11 horas. Ok? Alexandre, posso passar aí? Pode. A hora que marcar, 5 minutos antes, eu estou lá pronto no meu sofá. Estou lendo alguma coisa até a pessoa chegar. Chegou e falou, eu vou estar aqui de 9 horas a 10 horas para você. Nessa hora a gente conversa. Então, se chegar nesse ponto, qual pode ser a reação da mulher? A sua esposa se sente sem alternativa e parte para a ação. Okay? Quando o homem não toma ação, o homem é inativo em alguma coisa para resolver um problema, a mulher quer ver o problema resolvido e toma a frente, toma um lugar que não é dela. Ok? Próxima semente. Quando o marido se esquece dos aniversários e outras ocasiões especiais, que é um dos meus casos, ok? Esquecer é um dos meus casos. Eu esqueço mesmo. Pode acontecer, você tem que ficar mais atento, arrumar um telefone, umas coisas, né, para lembrar, para a mulher sentir amada. Porque a esposa sente que ela não é importante e estimada por ele, ok? Então, é normal que às vezes essa raiz nasça no coração. Poxa, ele não lembrou do nosso aniversário de casamento. Poxa, ele não lembrou do aniversário de namoro. Não lembrou do aniversário, tanta data, né? Que às vezes fica difícil para a pessoa lembrar, né? Ok. Então, isso pode nascer na esposa. Mas esposas, também seja um pouco compreensiva, sabendo, né, que seu homem, coitado, é um ser bastante limitado. Mas é importante a gente valorizar isso. Eu sei que é importante, isso eu estou falando para mim mesmo, esse ponto serve muito para mim. Próximo. Quando o marido não dá tempo suficiente para a esposa se preparar para as mudanças. Olha só, tem mudanças que tem que acontecer na nossa vida. Ok? E tem mudanças que às vezes para o homem, mudou, acabou. Para a mulher não, precisa de mais tempo para se preparar, para adaptar para as mudanças da vida, ok? A mulher pode gerar na mulher um sentimento que, again, qualquer coisa gera insegurança na mulher, por isso insegurança está quase em todos, ok? De insegura, apreensiva, preocupada e amarga. A gente não quer uma pessoa amarga perto de nós, a gente não quer uma esposa amarga perto de nós, ok? Quer uma mulher feliz, que ri, que sai, que você sai de casa, tá bem, dá um beijinho nela, volta, tá bem. Então, ninguém gosta de conviver e nem a própria pessoa se sente bem sendo amarga. Próxima semente. Quando o marido não elogia a sua esposa, wait. O que vocês acham que isso pode acontecer? Insegurança.
Insegurança de novo. Qualquer coisa, né? Mas não esquenta a comida, a mulher, a insegurança na mulher. Quando o marido Vocês podem comentar. não elogia a esposa. Gente, ainda mais vocês estão casados de novo, mas os anos não interessam, ok? Os anos não interessam. Nós estamos casados há 30 anos, né? 30 anos. Um ainda não fez, vai fazer agora em abril. 30 anos. Alguém quer água? A Cristo tem água ali. Ok? Há 30 anos. Para mim, para lembrar, eu arrumei um apelido que estou o dia todo elogiando a Minda. Minda linda. Ok? Até as pessoas ligam para ela, quer falar com a Minda linda. Então isso já, né? Automaticamente já está elogiada. Já está elogiada. Mas é muito importante. O que você acha que causa na esposa? Esposas, quando o marido não elogia, faz tempo que não te elogia, faz tempo que não te observa, não deve ser o caso aqui. O que vocês acham que gera? Eu já coloquei lá. Sua esposa se sente frustrada por não saber como lhe agradar. Okay? E se vocês tiverem outra colocação? Okay? Então, marido. E vice-versa também, né? Mas normalmente o homem, eu acho que a maioria dos homens não espera muito elogio para construir, né? Mas a esposa é uma rainha que tem que estar sempre sendo bem tratada e bem valorizada. Próxima semente. Quando o marido verbaliza o seu amor somente quando quer um relacionamento físico com a esposa. Imagina, o homem só quando quer uma coisa com a mulher é que ele fala, hoje você está bonita, vamos? Atenção. A mulher fala, poxa, só quando ele quer é que ele fica me elogiando. E os dias que ele não quer? Ou as outras que não quer, como é que fica? Então temos que ter atenção a isso. O que pode causar na mulher? O que pode ser a semente? A esposa sente usada e tem dificuldade de o amar. Okay? Esse é um tópico também muito bom que nós vamos falar quando Deus proporcionar da gente falar de assunto que um de vocês pediram, ou mais de um que pediram para falar sobre o sexo. Ok? Nós só estamos tratando de assunto que vocês pediram. Lembra quando nós fizemos no princípio? Ok? Quando Deus proporcionar, nós vamos tratar desse assunto aqui. Okay? Que é um assunto bastante atual nos dias de hoje. Tá bom? Próximo. E a última página. Quando o marido não tem autocontrole e perde a calma e não pede perdão. Atenção, gente. Muitas pessoas, às vezes, não têm autocontrole e por pouca coisa já perde a calma, já chuta o pau da barraca, já dá chute nas coisas, ok? Espero que não seja ninguém aqui assim. Se você é assim, ou se algum dia chegar alguém no nosso meio assim, nós vamos estar preparados para ajudar, ok? Meu amigo, se você está perdendo muito o controle, sabe o que pode causar na sua esposa? Pode causar ela perder a admiração por ele e reagir ao seu orgulho, ok? Muitos casais começam a se divorciar aqui, ok? A mulher já, esse homem não vale a pena. Aí não vale a pena, ela vai pondo aqui na cabeça, não vale a pena. E vai pondo, vai se distanciando cada vez mais. Muitos casamentos começam o divórcio aqui. Okay? Mas não existe problemas que Jesus não pode tratar. Okay? É muito importante a gente aprender isso, que nós vamos estar ajudando outros casais no futuro. E é importante nós pôr em prática isso todos os dias. Mas, quando o marido negligencia e faz as reparações que a casa necessita. Por isso que foi criado agora até um sindicato dos homens. Vocês já ouviram falar. Ok? Um sindicato dos homens. O presidente do sindicato esteve aqui com a gente na semana passada. Okay? É uma brincadeira, mas que ele até fala que
o sindicato saiu agora uma lei que, dependendo do que é fazer em casa, o homem tem assim um tempo entre 2 a 3 anos para fazer o que a mulher pede para fazer em casa. Tem de 2 a 3 anos. Ok? A sua esposa fica com ressentimento e fica impaciente, né? Quando quer fazer uma coisa em casa, fica com ressentimento e impaciente. Ou ela mesmo toma a frente e quer fazer, né? Então, Vai no YouTube. Nada que o YouTube não ajude. exatamente. Então, esse é um ponto que a gente tem que pensar, não é? E pôr em prática. Próximo, semente. Quando o marido ignora ou não escuta as opiniões da esposa. Olha só. O que vocês acham que pode causar quando o marido ignora? Escuta ou finge que não escuta? Ok. Frustração, vamos ver. A esposa se sente magoada e tem relutância em compartilhar os seus pontos de vista e conselhos. Fica frustrada, né? Coitada, poxa, o meu marido não, né, me ignora completamente, não escuta minhas opiniões. Pô, eu estou fazendo o quê? Não, não pode ser assim, eu tenho direito de dar minha opinião, ok? Então, esse é um ponto muito importante, mas é muito importante também nesse ponto, porque esse aqui é um ponto que eu bato na minha vida até hoje, ok? Na nossa vida até hoje. Por isso que é importante saber para onde vai e saber a sua identidade, saber o que está fazendo, ok? E, nesse ponto aqui, existe uma palavra que chama cumplicidade. Todos conhecem essa palavra? Cumplicidade. Por exemplo, tem determinadas situações que eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o resultado, eu espero que a coisa dê aquele resultado. Ok? Algumas vezes eu acerto, outras vezes eu erro na minha vida de business. Ok? Algumas vezes eu acerto, mas só eu que sei o que eu estou sentindo. Às vezes não dá para explicar. Okay? Isso pode ser aplicado em muitas áreas, tá bem, gente? Então, nesse ponto aqui, ó, quando a gente ignora a opinião da esposa, você tem que ter certeza que está fazendo. Porque se ignora, deu errado uma vez, deu errado outra vez, deu errado outra vez, deu errado outra vez, deu errado... Meu, tem que prestar, porque a frustração vai trazer um desacreditamento. A pessoa vai ficar desacreditada, né? Mas se você acertar de vez em quando e essa acertada, né, te alavancar, oba! Né? Então, esse é um assunto muito importante, ok? Não ignorar. E se você tiver que passar à frente, você saber o que está fazendo. Ou ao menos pensar que sabe, que é o meu caso. Eu penso que sei, ok? Muitas vezes não sei, e às vezes me dou mal. Não sou o dono da verdade, não sou perfeito, não sei tudo. Não prego eu prego Jesus. Ok? Prego Jesus. Jesus Cristo é perfeito, Jesus Cristo é a verdade completa. Amém? Mas esse ponto é importante. Eu não prego perfeição, falo que tem um casamento perfeito. Não. Aqui alguns pontos nós estamos falando para nós mesmos. Esse é um ponto para mim. Ok? Porque a gente, como é líder já há muitos anos, tem a tendência de achar que só eu estou certo. Que ninguém mais está certo. Tem essa tendência de achar isso. Isso é um defeito que um líder carrega. Ok? Então, isso é um ponto importantíssimo para a gente meditar. Próximo. Quando o marido usa brincadeiras ou palavras duras em público para mostrar algo que ele quer que ela mude. Come on, gente. Vocês já ouviram isso? Com certeza já ouviram, né? Espero que não seja do vosso cônjuge, mas de outros. Já ouviram isso? Sabe o que eu estou falando? Ou não? Gente, vocês estão com sono, mas vocês têm que participar, senão eu vou me sentir aqui só um... Sim. Já ouviram isso, né? E de outras pessoas. Pessoas esperam para estar em público para falar uma bobeira que não... Entendeu? Que assim, para machucar a pessoa, talvez aquilo vai dar mais resultado. Espera para estar em público para falar. Então, temos que ter muito cuidado com isso. Isso pode causar na esposa o quê?
sente que a sua dignidade foi atingida e reage com o desejo de retaliar em público. Acontece muito isso, gente. E é uma vergonha quando fica lavando roupa suja. Já viu aquele ditado? Roupa suja se lava em casa, né? É uma grande vergonha ver casais falando e retaliando em público, que é para machucar, para fazer o ponto dele valer. Espero que isso nunca aconteça aqui no nosso grupo. E se Deus quiser, no nome de Jesus, nunca vai acontecer. Ok? Se acontecer, nós temos a liberdade de falar um para o outro. Falou, meu, esse assunto você deve tratar com a sua mulher na sua casa, quer? Isso não é assunto para tratar aqui. Imagina, tá num grupo conversando, o cara vem de gracinha e você já corta. Não, isso não é assunto para tratar aqui. Pum, cortou ali. Provavelmente você vai perder a amizade da pessoa, né? Mas vai dar uma lição para o grupo que tem que tratar de assunto, às vezes tem. Tem assunto que dá para tratar só os dois? Trata só os dois. Igual, se está com uma gripinha, você toma um chá. Se está com uma pneumonia, você já tem que ir no médico, né? Então, se tem uma coisa grave, procura alguém, né? Mas tem que ser tratado? Tem que ser tratado de maneira correta. Concordam comigo? E é muito feio pessoas que tratam em público, né? Eu também, como já falei, não sou perfeito, não prego eu, prego Jesus. Tenho umas coisas que não gosto na reação da Minda e tento não fazer em público. Só uma coisa que eu sou exigente. Como ela gosta muito de servir, ela está sempre servindo, sempre, às vezes até demais, entendeu? E às vezes pessoas vão para minha casa, às vezes passam lá 3 meses na minha casa, né? Então eu falo, gente, ó, tá aqui a casa, eu dou a casa a vocês, a chave da porta, geladeira, comida, se vira. Não quero que a Minda seja empregada doméstica de ninguém aqui. Igual quando casou, a Noemi, o Efraim, eles sabem disso. Ó, eu engulo tudo. Da Noemi, então, tive que engolir um bocado de coisa. Mas engoli tudo, menos uma coisa. Menos a Minda. Se deixasse, a Minda ia no casamento. Para ficar lá arrumando, lavando, cozinhando, lavando a roupa dos outros, passando, arrumando cama, arrumando... Eu falo, Minda não. Só esse ponto que a mim, às vezes, chega num ponto que eu tenho que falar em público. Entendeu? É esse assunto que estou falando que chega num ponto que eu falo, Minda, não quero você aí. Você não é empregada doméstica de ninguém. Já falei isso e não preciso repetir. Entendeu? Aí, quando a Noemi casou, nós deixamos a casa e nós fomos para um hotel. Foi a única maneira. Falei, ó, se vira. O whatever que for, se vira, que eu não quero saber de nada. Né? Então, arrumar maneiras de trabalhar um com o outro nas dificuldades, na fraqueza um do outro. Ok? Isso é muito importante. E não tratar o assunto em público, meu. É muito feio. Isso não vai acontecer com a gente, não vai acontecer no nosso grupo. Então, é muito importante a gente estar no meio de pessoas que não falam mal, que não, entendeu? E a gente vai, assim, mais semente? É a última, né? Quando o marido não usa discernimento e toma decisões imprudentes. Atenção, gente. Tem maridos que só faz burrada, ok? Numa área ou outra. É muito importante chegar numa conclusão. Olha só, nós já conhecemos ao longo da vida situações que a mulher quer forçar o marido a ser o líder financeiro, mas se deixar dinheiro na mão dele, o dinheiro some, ok? Não gasta à toa, o dinheiro some. Então, porque a mulher, não, mas é meu marido, a Bíblia diz que ele tem que ser o líder. Está interpretando errado a Bíblia. A Bíblia fala que o marido tem que ser o quê? Sacerdote. Sacerdote, não necessariamente, tem que ser o líder de todas as áreas. Não tem que ser o líder financeiro, o líder disso, o líder de manutenção, o líder daquilo. Não. O sacerdote é o que vai apresentar a sua família para Deus. É essa a função do sacerdote. Então, cuidado com isso, tá bem, gente? Quando ele toma decisões. A esposa resiste à sua vontade nas decisões futuras, ok? Se em alguma área, gente, vocês estão começando a vida agora, você vê que o marido, né, não está tomando decisões sábias, não está dando bom resultado, conversa. Fala, olha, a partir de hoje, durante esse ano, vamos fazer experiência, mudar essa área da autoridade para a mulher, ou vice-versa,
ok? Às vezes a mulher, já aconteceu com esse caso, a mulher ficou de pagar as contas da casa. Ela esqueceu o cartão de crédito, esquece uma conta aqui, esquece ali, o crédito dele só para baixo. Porque ela esqueceu, eu pago mês que vem. Eu falei, não, irmã, mês que vem, a irmã não sabe como funciona crédito. Crédito funciona por past due. Tem past due 30 dias, past due 60 dias, past due 90 dias. Não, irmã, tá errado. Então, o marido teve que tirar da mão da mulher a responsabilidade, não é por mal, ela só esquecia de pagar. E foi para a mão do marido. Isso é um exemplo que eu estou dando, tá bem, gente? Tem várias áreas que cada um na sua casa vai combinar, ver quem que é melhor naquilo. Ok? Minda? Quando o marido é insensível às pequenas coisas que a esposa faz para lhe agradar. Ok? Atenção, maridos. Tentar ser mais sensível. A sua esposa procura apreciação e admiração dos outros e pede a sua criatividade. Ok? Então, nesse ponto aqui, tem que haver compreensão de ambas as partes, ok? Porque algumas pessoas são bastante sensíveis e eu aprecio muito, acho bonito até. Okay? Mas, por exemplo, eu não sou sensível. Né? Olha só o que eu mudei na cozinha. Eu falei, meu Deus, o que mudou na cozinha? Eu fico pensando, o que será? Ficou bom, hein? Mas eu não faço a mínima ideia o que mudou na cozinha. Para mim, estava 20 anos assim e, bom. Entendeu? Por quê? Porque eu não sou sensível a detalhes. É defeito? Talvez é um defeito meu. Aí tem que haver também compreensão, né, da parte da mulher, que não é por não apreciar ela, é porque eu não vejo detalhes. Pronto. Tem pessoas que vê. Tem pessoas que têm uma certa personalidade que vê detalhes. As coisas que às vezes mudam lá em casa, o Efraim abre a porta e já, pum, mudou aquilo por quê? Na minha casa, ele abre a porta e já nota que muda as coisas. Que nem eu não notei, eu cheguei, estou ali já horas, não notei. Ele nota quando a Minda muda uma coisa, ou uma planta que estava aqui, ela chegou, pôs a planta lá no outro canto, um relógio estava aqui, pôs o relógio lá, eu nem sabia que aquele relógio estava ali, já estou ali há tantos anos. Falei, mudei o relógio. Falei, bom. Espero que tenha, gente, é básico, é plantar e colher, ok? Cada um de nós. Mulheres, vamos tentar ser mais compreensiva com o seu homem. Okay? Se o homem é desatento, é porque ele é homem. Às vezes tem homem que é desatento e homem que não. Okay? Não é por não amar. Ok, gente? Compreensão, amor, e isso vai fazer uma grande diferença na vossa vida. Amém? Alguma pergunta? Concordam com tudo isso? Vamos tentar plantar mais semente boa na nossa casa? E colher só coisa boa, só palavra boa. O que vocês acham? Okay? Não colher doença, não colher só palavra boa. Amém?